corporativas, que é uma contradição em termos. Se é uma universidade, abre para a universalidade, não pode ser corporativa. Mas eu compreendo, porque a tacanhez do capital é de tal limitação, a burrificação é tão ampla nesse espaço, que eles só podem dar nomes errôneos a coisas errôneas que não deviam mesmo existir. É isso. Né? É isso. E eles não gostam muito do professor Ricardo Antunes, porque vocês percebem que eu não primo pela moderação, assim, não, o cara tem capital civilizado, tem capital bom, tem capital semi-bonzinho, não tem capital bonzinho, é destrutivo. Ou nós resgatamos o sentido da universidade pública, né, autêntica, humanista, livre, sem o tempo do capital, ou nós, mas no nosso momento agora não é esse, nós estamos resistindo, né, e nós vamos resistir. Nós estamos resistindo, é o momento que estamos dizendo, mais ceder, mais não, porque, claro, o interesse de ter na UERJ, na Unicamp, na USP, é escolas privadas com a lógica privatista, ou então fechar departamentos que são improdutivos para ele, né? Para eles. Mas atenção, o improdutivo para o capital é, em geral, o produtivo em termos humanos societais. E o produtivo para o capital é improdutivo para a sociedade. Por isso que o Marx diz, mais uma genial do Marx, lá no capítulo 14, ser produtivo não é sorte do trabalhador, mas azar. Porque ele é produtivo para o capital. E quando ele é produtivo para o capital, frequentemente ele é improdutivo ou destrutivo para a humanidade. Ô Rodrigo, estou muito no prazo? Já que falei 15? Puxa vida, mas... Então, só uma coisinha do Rodrigo. O Marx, cadê o Rodrigo? Está ali, né? O Marx tem uma passagem, Rodrigo, que ele diz que o que diferencia o dono de uma escola privada, de uma faculdade privada, de uma fábrica de salsichas. Como ele está na Alemanha, nós diríamos, a salsicha deve ser de melhor qualidade do que as universidades privadas. Porque a salsicha alemã é boa. Né? A nossa já é mais complicada. Já vim fazer, fiquei uns 6 meses sem olhar para a salsicha. Na minha pesquisa entrei numa dessas empresas de avícolas, né? De transformação dos animais, aves e porcos em embutidos. Embutidos desembutidos. Né? E esse digestor instaurou uma coisa nova. Eu pensei aqui comigo, é o falômetro, o berrômetro. Né? É o berro. Qual é o professor que berra mais? É criminoso isso. Né? Isso é assédio, é crime, é criminoso. E é uma pena, né, que tenham pessoas que servem o capital docilmente, até a hora que o capital lhes ferra. Aí ele percebe. Né? Eu tive uma vez um exemplo aqui que eu não vou poder contar agora. Não posso contar, não dá. Né? Mas foi nesta faculdade. Eu vim fazer uma palestra aqui na faculdade, na UERJ, saí da faculdade, o pessoal disse, professor, passa aqui na greve. Isso tem uns 7, 8 anos, 9 anos, uma greve de massa. Lá fui eu, né, defender a greve, por suposto, por isso que era o Ricardo Antunes que estava falando. Né? Fui lá, e aí saí da greve e peguei um táxi. Eu vou contar no nome, mas eu preciso, isso é fora do tempo, tá bom? Eu nunca mais esqueci isso aqui. Eu vou contar em 2 minutos o que eu precisaria de uns 7, né? Em 2. Eu peguei um táxi e falei, colega, aeroporto, para variar, a gente está um pouco atrasado, tem trânsito. Então, vamos lá. E aí eu perguntei para ele, como não era hoje, se fosse hoje eu falar, puxa, o Flamengo ontem, que terror, o que aconteceu? Mas como foi há 10 anos, eu perguntei, que tá boa a vida do táxi? Bom, para encurtar a história, ele era economista, formado, pós-graduado pela FGV, EBAP, aqui no Rio, o seu banco tinha sido privatizado, ele tinha sido chamado para fazer o serviço de liofilização das agências do resto do país, e deram para ele tantos meses para ele enxugar e fechar agências. Ele foi, enxugou todas e fechou todas, fez um serviço nota 10. Voltou à empresa e disse, muito obrigado, você é um grande gestor de pessoas, agora passe no RH e PT saudações. Aí ele entrou em pânico. Né? E ele respondeu para mim, quando eu perguntei como é que está a vida no táxi, esse é o começo da história, ele disse, maravilha a vida do táxi. Eu quase caí de costas, imagina alguém falar no Rio de Janeiro, disse, maravilha a vida de chofer de táxi. Eu falei, ficou louco. Depois ele me explicou, processou a empresa, parará, para não conseguir um emprego. 3 anos depois estava acabando o fundo de garantia, tudo mais que ele tinha, e o que sobrou do dinheiro ele comprou um táxi, aquele era o 2º ou 3º dia de trabalho dele. Eu disse, eu nunca mais vou esquecer o teu depoimento. Não anotei nada, tudo de memória. Nunca mais vou esquecer, foi saindo daqui, um desses portões aqui, indo para o aeroporto. Mas é isso. O gestor, tá certo? Quando a coisa bateu nele, aí é que ele sacou, que quando ele foi limpar
liofilizar, ele imaginou que ele estava imune disso, mas enquanto ele estava liofilizando outrem liofilizava, gestava a liofilização dele. Quando ele voltou, tchau, é isso. É mais complicado, Rodrigo, você tem razão na tua preocupação. Eu entendo por que o Bolsa Família, se a gente for bater no Lula num bairro da periferia, nós vamos acabar apanhando. É compreensível. Para a população pobre, miserável brasileira, o Lula fez com que uma Bolsa Escola, que atingia 2 milhões de famílias, chegasse a 13 milhões. E fez disso, como um pai dos pobres, né, o segredo divino. A tragédia que nós temos que, nos espaços possíveis, discutir, respeitando, né, o conhecimento popular, né, mas ajudando, porque o conhecimento popular também, tá certo? Ele tem que passar por reflexões. A população não tem escola, não é de propósito, não é por acaso, é de propósito. A população não tem boas escolas porque ela não pode ter boas escolas. A boa escola pública é uma impossibilidade nos ensinos de primeiro e segundo grau. Não é possível, é uma determinação decisiva do capital. E escola é para formar força de trabalho para o mercado, sem reflexão e ponto. E ela às vezes é diferente porque nós brigamos lá dentro para que ela seja diferente. A Bolsa Família, tá certo? Para um governo que um dia se pretendeu ter vernizes de esquerda, é uma profunda tragédia. Porque o que a Bolsa Família paga, né? O que a Bolsa Família paga é irrisório em comparação à dívida pública e o pagamento e a remuneração dos bancos, você sabe bem. Agora, você tem muita razão em dizer, sair berrando, viva o socialismo, sabe o que eles vão pensar? É um bloco carnavalesco sem nenhuma inspiração. É verdade, é verdade. Mas se a gente souber que o socialismo só tem sentido quando ele toca questões vitais que são do cotidiano do povo, da população, né? Aí é diferente. E como você bem disse, se há 15 anos atrás falar em socialismo era bloco carnavalesco, hoje eles querem entender. Até porque estão vendo que lá na Bolívia, lá na Venezuela, lá no Equador, ao seu modo, algumas questões estão voltando. Enquanto o nosso pícaro maior aqui, em 8 anos de governo, não falou uma vez, fala, puro engodo. Nem como engodo, uma vez a palavra socialismo, porque isso não existe para ele, né? E para nós é, como dissemos, uma questão vital. Mas para discutir isso aí é uma outra mesa. Obrigado. Vou tentar comentar rapidamente, né? Por causa do horário, nós temos mais um bloco. Mas eu gostaria de começar pela questão da Tânia e dizer, Tânia, que você põe o ponto na questão das crises, né? As crises que são cada vez mais profundas, lê do engano dizer que estamos saindo da crise, ao contrário, a prova disso é os índices de desemprego no mundo inteiro. Não existe um país onde isso não esteja acontecendo de forma extremamente complexa. Então, para analisar isso, é só pensando a crise, o desemprego, e aí todo o contexto que a gente está vivendo é a expressão disso. E todas as questões, elas vêm nesse caldo, né? Na extensão e na esteira da preocupação do que acontece com a crise. Inclusive a própria saída, como vai colocar o Rodrigo. Então, queria comentar essa questão, né? E que, para mim, é muito importante que a gente tenha clareza da crise que estamos vivendo e como é que ela se expressa e, sobretudo, na particularidade do serviço social. O que fala a Claire, ou seja, a precarização, ela existe, ela é distinta, mas ela tem particularidades. Eu acho que pensar as particularidades é da maior importância, embora tenha uma diferença específica em cada espaço. Não negar a singularidade, mas entender a particularidade porque é ali que está a nossa unidade. Né? Buscar a unidade tem que ser no particular. Então, acho que essa questão é super importante que a gente tenha essa clareza e faça as análises corretas nesse sentido. A questão do voluntariado, a minha visão é outra. Eu estou convencida de que esse voluntariado ele vem na mesma esteira de todo esse processo de precarização e que vai justamente colocar... porque o termo é pejorativo. Se fosse, não seria professor convidado, seria professor colaborador, mas é professor voluntário.
vem na esteira mesmo daquilo que é o estágio em docência para substituir o estágio que muitas vezes substitui o profissional no campo de trabalho e o professor voluntário que vem a substituir o trabalhador, professor, docente, que está lá, e a falta de contratação, ou seja, a substituição da contratação. Eu estou convencida de que o voluntário é isso. Tem toda uma discussão do voluntariado, né? Nesse contexto de precarização, nesse contexto de contra-reforma, né? E aí, quero lembrar, por exemplo, que a partir de 2001, que foi o ano do voluntariado, hoje está sendo publicado um livro sobre isso, que é da Paula, que é a colega de vocês da UFRJ, que ela vem mostrando o aumento e a expansão do voluntariado. Nesse contexto, qual é a lógica que leva a isso? Eu acho que nesse âmbito parece que encaixa direitinho, né, como uma luva nessas formas de precarização. A outra questão que eu queria chamar a atenção é para a questão das metas, e aí eu vou juntar a reflexão das metas de produtividade que todos nós estamos submetidos e como isso se particulariza nas metas de produção e produtividade dentro do contexto das universidades, né? Sobretudo quem está inserido em programas de pós-graduação. Acho que ela cumpre, né, o mesmo papel de constrangimento, o mesmo papel de assédio moral, né? O não cumprimento de metas é forma de você fragmentar e colocar o professor, marginalizar o professor, e isso no contexto também do que vem acontecendo com o próprio trabalho dos assistentes sociais. Acho que isso faz parte desse mesmo movimento, essa lógica, né, do cálculo racional, essa lógica que está posta aí na relação custo-benefício, o cálculo do contador, vamos ver quantos você atende, né? Acho que essa lógica ela está presente, ela que está movimentando exatamente os espaços de trabalho e a docência enquanto um espaço de trabalho. E aparece muito claramente nos programas de pós-graduação ainda, né? Mas especialmente em função das bolsas, né? Dos editais que você vai concorrer, das bolsas que você vai concorrer. E tem um artigo, a gente falava agora há pouco, Renato Mezan, é Mezan que diz? Mezan, que saiu exatamente na semana passada na Folha, do Caderno Mais, não sei se vocês viram, que toca exatamente nesse ponto, Claire, que eu acho que é fundamental para a gente poder socializar o artigo e discutir a respeito disso. A outra questão sobre o socialismo, né? Que eu acho que não é casual que volta esse tema, né? A barbárie está aí, está posta, e a gente está vivendo um aprofundamento das condições e relações de trabalho como nós nunca vimos, né? São questões, assim, Fátima Grave dá alguns exemplos das formas de contratação. Eu sei de situações de colegas que assinam um recibo de um valor e recebem menos, e que se submetem a isso, não acriticamente, né, mas por condições, porque poucas vezes se consegue formas de enfrentamento e ela está sendo muito individual, né? Não temos que moralizar as situações, não temos que julgar o nosso colega, nós temos que buscar conhecer, e aí eu volto a colocar que eu acho que a universidade tem uma maior responsabilidade sobre conhecer o que está se passando no exercício profissional, porque dar esse subsídio para os conselhos e as entidades da categoria para que a gente possa fazer frentes de enfrentamento, né? E eu acho que a universidade aí é responsável. Então, só para concluir, acho que é uma sociedade de inversão de valores claramente, né? Tá muito posto, onde